A minha família, por parte de pai, família Brizola, por parte de mãe, família Daut, meu avô Alfredo Ribeiro Daut, militar da aeronáutica. Na época da legalidade de 61, ele era capitão da aeronáutica e ele liderou, né, a revolta dos sargentos que aconteceu aqui na base aérea de Canoas, quando os sargentos então murcharam os pneus dos aviões que poderiam vir a bombardear o Piratini, onde estava o meu outro avô, Leonel Brizola, com a minha avó. As duas famílias acabam, enfim, se encontrando por conta deste movimento da legalidade. Eu sou muito fruto disso, porque essas famílias, Brizola e Daut, acabaram se encontrando no exílio, aonde acabou acontecendo a amizade, primeiro da minha mãe e do meu pai, depois o namoro, o casamento e os filhos. Essa parte da história é uma parte que me toca bastante, porque este meu avô militar, não é? Um militar legalista, né? Porque é importante que as pessoas entendam também o significado da palavra legalidade. O militar legalista é aquele que defende a Constituição, ou seja, a letra da lei. E naquela época, na verdade, não se pretendia nenhuma revolução. O que meu avô Leonel Brizola pretendia é que se cumprisse a Constituição. Naquela época, a população também votava no vice e Jango era um presidente eleito que estava retornando de uma missão internacional e que tinha que ser empossado, já que o presidente Jânio tinha renunciado. E era apenas isso que Brizola lutava, para que se cumprisse a Constituição. E dentro dos militares, tínhamos muitos militares legalistas que defendiam a Constituição, porque entendiam, e eu particularmente entendo que essa é a maior missão dos militares, defender a Constituição, proteger a soberania nacional do seu país. Esses militares estavam ao lado certo, porque esta é a missão. E esse meu avô militar não titubeou quando teve que liderar então essa revolta dos sargentos, impedindo, quem sabe, a morte do meu outro avô, Leonel Brizola. Eu também gostaria de falar uma passagem que me toca bastante, que é o relacionamento do meu avô Leonel Brizola com a minha avó Neuza Goulart. Um casal que se amava muito, eu fui testemunha desse amor, e quando começam as ameaças ao palácio, inclusive de bombardeio, não é? A minha avó, então, fica muito preocupada, não é? Natural, estavam com os filhos, crianças. E o meu avô, então, diz para ela, olha, Neuza, tu pega as crianças e sai do palácio, porque aqui vai ficar muito perigoso. E ela, então, diz, Leonel, eu vou chamar a minha amiga Mila Calduro, vou entregar os nossos filhos para ela, porque sei que eles vão estar bem cuidados, mas eu irei resistir ao teu lado, até o fim. Isso foi uma grande demonstração de amor, não só a ele e ao casamento, mas a toda a causa que estava envolvida. Então, é sempre emocionante lembrar, todo agosto, assim, acaba que eu sou bastante procurada para falar sobre esse assunto. Eu não vivi aquela época, como eu disse, sempre foi um tabu, mas por conta própria eu sempre quis entender aquele momento, porque eu considero hoje, com 46 anos de vida e de tudo que eu já vi até aqui, que aquele momento foi o ápice do meu avô Leonel Brizola, o ápice de demonstração da sua coragem e a tudo que ele estava disposto para defender o povo brasileiro, botando a família em risco, a sua própria vida em risco, tentando aglutinar, inclusive, os militares legalistas. Então, num tempo hoje que a gente vive, não é, de descrédito nas instituições, de falta de respeito às instituições, a gente tem que ficar dizendo o tempo inteiro que a Constituição é constitucional. É muito importante lembrarmos o movimento da legalidade, o maior levante popular que ocorreu no nosso país e que infelizmente ainda é muito pouco divulgado, é muito pouco contado, porque se as pessoas conhecessem
de verdade essa história, talvez a gente não precisasse estar passando por muita coisa que a gente vem passando no atual momento. Dentro da minha família, esse assunto sobre a legalidade ou o golpe de 64 sempre foi um tabu. Um tabu porque, claro, envolvia muito sofrimento, né? A obrigatoriedade da minha família ter que ir embora do seu país, porque uma coisa é quando a gente tem a opção de ir embora e a outra coisa é quando a gente é obrigado, né, a ir embora. Esse sofrimento, né? Afinal de contas, o meu avô Leonel e a minha avó Neuza tinham 3 filhos que estavam na idade de 10, 12, 13 anos, né, praticamente crianças, que tiveram que da noite para o dia, então, sair correndo, né, do seu país. Fora isso, muitas perdas, né, de amigos queridos que foram torturados, que foram mortos, que sequer tiveram seus corpos enterrados. Por tudo isso, eu acredito que era um tabu falar sobre esse assunto na minha família. Nunca escutei uma história do meu avô que remetesse à legalidade, apenas em uma entrevista que eu vi até depois dele falecido. Agora, o meu avô Leonel Brizola, quando era perguntado, ele sempre dizia: eu estou aqui para olhar para frente, eu volto ao Brasil nos braços do povo. E foi isso que aconteceu, ele voltou eleito governador do Rio de Janeiro, e ele acreditava que ele tinha muito mais a fazer pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, do que ficar contando a história do passado ou mesmo qualquer tipo de vingança, que isso não levaria o Brasil a prosperar, a ser um país soberano e livre, que era o que ele sempre quis. Ele não costumava falar sobre esse período, nem o período do exílio, né? Não é? Todo esse tempo que ele passou fora, ele queria sempre olhar para frente. O meu primeiro contato com a campanha da legalidade foi um trabalho de escola que eu fui, numas férias, né? Eu tinha que entregar esse trabalho sobre algum ponto da história do Brasil. E aí, conversando com a minha avó materna, Doris Daut, ela me disse: olha, eu posso te ajudar se for sobre a campanha da legalidade, porque eu vivi e posso te ajudar a contar. Então a gente preparou esse trabalho, eu apresentei lá no Rio de Janeiro, eu ainda morava lá no Rio de Janeiro, apresentei no Rio de Janeiro, a minha professora me elogiou muito, disse que bonito, ela fez um trabalho sobre a história do avô. E a partir dali eu comecei a me interessar, porque eu achei aquela história incrível. Para começar, como é que um político conseguiu arregimentar toda aquela população, única e exclusivamente falando pelo rádio, com discursos longos, não é? Mas que tocavam as pessoas. Muita gente pergunta, foi através de arma? A grande arma de Leonel Brizola foi o microfone da rádio à época. Esta é a grande verdade. Inclusive, eu não gosto muito quando usa aquela foto da metralhadora, porque eu sei que ele não gostava. Ele nunca pensou em voltar ao Brasil e fazer uma guerra armada, nada disso. Ele queria o cumprimento da Constituição e ele sempre falou: o dia que eu voltar vai ser de uma forma legal, né? Através de uma anistia, como se deu na época, ampla e restrita. Ele, inclusive, nunca foi defensor de perseguir torturador, nada disso. Ele queria virar essa página para construir uma outra página que não passasse, né, por uma ditadura, que a gente pudesse viver plenamente uma democracia. E eu tenho muito orgulho, assim, dessa passagem da vida dele. Como eu disse, acho que foi o ápice dele, mesmo ele tendo feito grandiosas coisas depois pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil. Eu encontro ali, naquela figura, naquele momento, um político destemido, corajoso, com muita, muita, muita vontade de libertar o povo brasileiro, porque é o que eu sempre digo, ele tinha um amor tremendo pelo povo brasileiro. Ele era um brasileiro, não é? E eu sempre conto isso. A obstinação de Leonel Brizola pela educação era o quê? Ele viu o quanto a educação transformou a vida dele. Foi alfabetizado pela sua mãe, uma camponesa, mas estudou, né? Veio para Porto Alegre com 13 anos, ganhou uma passagem do prefeito de Carazinho, botou sapato aos 13 anos, estudou e virou engenheiro, e ele pensava,
Se eu conseguir, eu tive a oportunidade, todos os brasileiros merecem. E é isso também em relação à campanha da legalidade. O povo brasileiro merecia ser liberto. Para ele não valia a pena se esconder ou ficar do outro lado, porque ele queria a libertação do povo. E o povo gaúcho aqui deu a resposta e mostrou para o resto do Brasil que era possível sim lutar e resistir, porque ali foi um momento histórico onde nós postergamos o golpe durante alguns anos. Se não fosse a resistência, a coragem e a bravura de Leonel Brizola, talvez a gente tivesse vivido o golpe já desde 61. Para mim é uma honra muito grande, na verdade, estar sentada numa cadeira neste plenário 20 de setembro, porque foi uma legislatura naquela época, em 1961, que resistiu bravamente junto a toda a sociedade gaúcha, não é? Que se colocou aqui na frente do Palácio Piratini. E aqui aqueles bravos deputados da época fizeram uma sessão ininterrupta, não é? Para apoiar a resistência que vinha do Palácio Piratini. Então, para mim tem um significado muito grande hoje ter uma cadeira, estar ali sentada, podendo legislar pelo povo gaúcho, podendo fiscalizar o poder executivo, uma cadeira que também já foi ocupada pelo meu avô Leonel Brizola.